Olá, aqui é o Sombra e recentemente eu vi uns vídeos no YouTube sobre esse mangá aqui chamado Kagurabaki. Teve um meme envolvendo ele também há um tempo atrás, sobre ele ser o melhor shonen atual e fazer parte do novo Big Three. Algumas pessoas disseram que a arte é feia, que as cenas de luta são boas e que os diálogos são arrastados. Então eu resolvi ler e eu vou comentar sobre o que eu achei dele. E pra minha própria surpresa, eu gostei bastante. Só dando um adendo, eu vou falar somente do primeiro capítulo, já que o meu objetivo aqui não é falar do mangá todo, até o momento, né? Ele tem uns 8 capítulos. Mas sim fazer uma recomendação pra vocês irem ler e tirarem as suas próprias conclusões. Bom, o primeiro capítulo desse mangá é basicamente um slice of life que, por mais que seja chato, ele é necessário. Aqui a gente é apresentado ao protagonista Chihiro e ao pai dele, Rokuhira, forjando espadas e vivendo a vida deles ali. De cara a gente percebe que o Chihiro, ele é um protagonista bem quieto e apático, diferente do pai dele, que é animado e fica falando com os peixes antes do café da manhã. Peixes esses que ele comprou porque o vendedor disse que peixes dourados trazem boa sorte. Mano, esse cara me representa muito, tá ligado? Guardem essa informação dos peixes dourados, porque vai ser importante mais pra frente no mangá. Uma pequena saída do foco pra gente falar da arte. Eu vi gente dizendo que a arte é feia e, tipo, eu não achei feio. Eu acho que é uma arte que ela tem identidade própria. Tipo, você bate o olho na arte e você fala, olha, é de tal mangá, no caso é de Kagurabaki. Ou você bate o olho e fala, olha, é de tal autor. E eu não lembro o nome do autor. Voltando pro foco, depois disso nos é apresentado o personagem Shiba, que é um velho amigo do Rokuhira, que conversando com o Chihiro revela que o Rokuhira ele foi um grande forjador de espadas em uma guerra que aconteceu 15 anos atrás, chamada Guerra de Seitei, e que ele ficou muito mais conhecido que os samurais justamente por forjar espadas tão fortes. E o Chihiro e o pai dele ficam, entre aspas, incomodados com o rumo que a conversa tomou. O Rokuhira fica dizendo pro Shiba parar e o Chihiro só responde que ele ouve muito aquilo sobre o pai dele. Até que o Shiba se toca da mancada que ele deu e vai embora do jeito mais estranho possível. Depois dessa ceninha, o Rokuhira ele tem uma conversa com o Chihiro sobre ele realmente querer ser ferreiro. E o Chihiro revela que ele quer ser melhor que o pai dele na forja de espadas. O que me faz pensar que ele quer sair da sombra do pai. O Chihiro em si deve ser ofuscado pela imagem do pai, conhecido simplesmente como filho do Rokuhira, e não por ser ele, o Chihiro em si. Um bom exemplo disso na vida real é o Jaden, que retirou o sobrenome Smith das plataformas de música, que ao meu ver, o sobrenome dele vincula ele muito ao pai dele, o Will Smith. Então ele não era conhecido como Jaden Smith em si, mas sim como filho do Will Smith. E não sei se vocês pegaram muito a ideia, mas basicamente é isso que eu vejo sendo retratado nessa parte do mangá. Na próxima página a gente entra no que eu chamo de dilema da espada, que basicamente é o Rokuhira falando pro Chihiro que as espadas, da mesma forma que elas salvam as pessoas, nas mãos erradas elas podem causar a morte de inocentes, e que é preciso ter fé e responsabilidade ao vender uma espada para alguém. Fé de que a pessoa não vai usar a espada para o mal e a responsabilidade das consequências que a pessoa vai trazer usando a espada. E o Chihiro, ele assume essa responsabilidade, mesmo sabendo do peso dela. Depois, a gente tem um salto temporal de 3 anos e 2 meses, com uma gangue chamada Despertar do Dragão matando pessoas, de um movimento chamado Movimento Purificação. E os caras da gangue estão surrando um carinha pra ele dar o nome das pessoas do movimento dele. Até que o carinha dá um contexto do que tá acontecendo na cidade, que basicamente essa gangue do dragão chegou na cidade e eles estão usando da força bruta para roubar terras e dinheiro da cidade. Ele toma ali mais uma massagem dos caras da gangue e fala que vai chutar a bunda do mago negro que lidera eles. Até que um mago entra em cena com uma magia que invoca um bonsai do chão que vai penetrando na pele do carinha. E do nada esse malucão aí some nas chamas, sem mais nem menos, deixando somente a informação de que o bonsai se deteriora com o tempo. Ou seja, o cara, além de ter sido surrado, ele vai ter que ficar agonizando ali com os espinhos do bonsai até ele se deteriorar. A cena corta para um vagão de trem onde o Chihiro, já adulto, tá sentado. E de cara a gente vê que ele tá com uma cicatriz bem grande no rosto. O Shiba chega, se senta e começa a conversar com ele, dizendo que se ele quiser ele consegue remover aquela cicatriz. Mas o Chihiro recusa e mete uma frase edgy, padrão, né, shonen, abre aspas. Sempre que eu vejo essa cicatriz no espelho, eu sempre acordo com uma boa dose de ódio.
Fecha aspas. Ai, cara, que vergonha alheia. Assim que o trem para, eles vão caminhando pela cidade, recapitulando a missão deles, mas logo na entrada do templo, tem pessoas do movimento Purificação mortos e pendurados. E o Chihiro, ele tem um senso de justiça muito aguçado, vamos dizer assim. Porque assim que ele viu as pessoas penduradas, ele já pede pro Shiba levar ele pra sede da gangue. Porque ele vai maltratar geral, mano. Simplesmente acabou o sossego. Agora a gente vai entrar num tópico bem importante, que basicamente são as cenas de combate. Que na moral mesmo, eu achei irado. Bom, na cena a gente tem uns guardas ali vigiando a sede da gangue, dizendo que se alguém tentar passar por ali, vai ser cortado ao meio. Até que uma faca vem voando e corta o pescoço de um deles e finca na parede. E logo no painel seguinte tem o Shiba falando: ops, escorregou. Na moral mesmo, mano, que personagem foda, velho. Foi mal, mano, escorregou aqui, sabe como é, né? RS. E os guardas não tem nem tempo de reação, porque o Chihiro já chega girando a espada dele e fatiando geral. Uma coisa que eu achei bem evidente nesse mangá é que mesmo se passando em tempos atuais, a ausência de armas de fogo é evidente, o que eu achei muito maneiro. Eu quero ver como o autor vai explicar que a humanidade não descobriu a pólvora nesse mundo, ou como as armas de fogo são de difícil acesso nessa história. Porque se nem a máfia tem acesso a armas de fogo, imagine as outras pessoas. Dentro do templo, estão ameaçando o carinha ainda. Ameaçaram ir matar a irmãzinha mais nova dele. E os caras, quando vão sair do templo, o Chihiro não dá nem bom dia, não pergunta nem o nome, só sai fatiando geral com a katana. E mano, os painéis desse mangá são edgy, mas de vez em quando são uns edgy legal, tá ligado? Enfim, o Chihiro sai entrando ali, dizendo que os caras na máfia não têm o direito de usar uma espada. Os caras perdem a paciência e vão pra cima dele. E o Shiba revela que o Rokuhira colocava magia nas espadas dele. E no painel seguinte, temos a volta dos peixinhos dourados. Lembra da informação que eu falei pra vocês guardarem? Só que em forma de magia na espada. O que eu achei bem legal, porque segundo o Shiba, essa foi a última espada que o Rokuhira forjou. Ou seja, ele forjou uma espada pensando no vínculo que ele tinha com o Chihiro. Alguma coisa que ligava os dois. Agora a gente vai parar pra analisar como essa magia funciona. A espada solta umas gotas d'água que de alguma forma corta as pessoas, como se a água fosse uma extensão da lâmina. Não é novidade pra quem me conhece pessoalmente que tipo, eu gosto muito de saber como os poderes funcionam na prática. E eu espero que o autor explique isso mais pra frente, como eles realmente funcionam. E o Chihiro sai ali fatiando geral sem dó nem piedade, um por um até que todos já estejam mortos, menos o chefe que estava ameaçando o carinha nas páginas anteriores. E o Chihiro começa a interrogar ele sobre um tal de Hishaku, que é uma organização de magos negros que trabalha por debaixo dos panos. O chefe da máfia pergunta se ele tá ficando louco em querer enfrentar a organização, e o capítulo acaba com o Chihiro Edge dizendo, abre aspas, eu pareço maluco pra você, eu preciso matar cada um deles. Fecha aspas. Ai meu Deus, que dor! E assim acaba o primeiro capítulo desse mangá, que por mais que o começo seja chato, ele é necessário. Uma coisa, o pai do Chihiro foi assassinado pelos magos negros, mas por algum motivo o autor só revelou isso no capítulo 2. Eu não sei porquê. E eu acho que esse mangá ele tem um potencial se ele for trabalhado da forma certa. O Chihiro, nos próximos capítulos, ele tem um desenvolvimento de personagem que ele não é edgy 100% do tempo, ele ainda é um ser humano. Então ele tem uma cena muito bonitinha com a garotinha, que vai ser bem importante. Tem a apresentação também da garotinha e de outra personagem. Tem a apresentação de um antagonista. E eu recomendo que vocês deem uma chance. A ambientação é legal, as magias são legais, a falta de armas de fogo é interessante. O Chihiro, por mais que ele seja edgy, até o momento é um edgy legal. Menos a cena do trem e aquela ali do final. Aquela ali essas aí a gente exclui. Mas isso não vai ser um problema, porque tem um Shiba ali de cantinho pra ser um alívio cômico. Eu tenho curiosidade pra saber o que é o Hishaku, como eles atuam e quais são seus objetivos. E do porquê eles mataram e roubaram as espadas do Rokuhira e pra qual finalidade as espadas vão ser usadas. A partir desse capítulo 1, as coisas só vão escalando. Eu recomendo fortemente que vocês leiam. E por fim, é isso aí. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Tchau.